O rei teve um sonho ao qual queria a sua revelação e interpretação. Os sonhos eram considerados importantes para predizeres o futuro e comunicar a vontade dos deuses nas culturas antigas. Portanto, grande esforço era empregado na correta interpretação de sonhos, e muitos livros e formas eram utilizados. Essa responsabilidade era dos mágicos, feiticeiros e astrólogos. O rei manda chamar todos estes para trazer até a ele a revelação e decreta a morte de todos os mágicos, feiticeiros e astrólogos, caso não revelasse o sonho. No verso 5, o rei ameaça em despedaçá-los e que as vossas casas seriam feitas em monturos. Mas declara também no verso 6 que receberia presentes e dávidas, grandes honras, quem lhe fazessem saber o sonho e sua interpretação. Esse foi o versículo, né, do 1 ao 6, que o professor Túlio, né, passou para mim. Mas nós sabemos em tudo isso que no final Deus revelou a Daniel, né? Ele fala lá no capítulo 47. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudesse revelar esse segredo. Que nós venhamos confiar cada dia no Senhor Jesus e na sua revelação. Amém? O rei então ficou enfurecido diante dessa resposta dos sábios. Ele não conseguiu ninguém que interpretasse o seu sonho. E diante disso, ele resolveu decretar a morte de todos os sábios da Babilônia. Todos os sábios ali que moravam ali naquela região. Daniel e seus companheiros eram aqueles sábios também, e eles também seriam mortos por esse decreto. Mas Daniel, que vivia na presença de Deus, conhecia o Deus que ele servia. Ele foi muito ousado. Ele chegou até o capitão da guarda, o capitão que seria o responsável por executar essas mortes. E ele falou assim: me dê um tempo. Me dê um tempo que eu vou interpretar esses sonhos. Daniel, ele conhecia o Deus que ele servia. E por isso ele foi tão ousado. É uma sequência da ousadia que Daniel teve quando ele ficou sabendo do sonho, né, que o rei teve naquela noite e que ninguém estava conseguindo fazer essa interpretação. Ele mais que depressa foi até o rei, pediu um tempo para fazer essa interpretação. Chegando em casa, ele comunica isso aos seus amigos e durante aquela noite ele clama a Deus para que Deus o revele realmente o que era para ser feito. E sabemos que Deus o honrou com aquela revelação. Então mostra que Daniel, apesar de tudo que ele tinha sofrido, ele tinha a sua cumplicidade com Deus muito apurada. Depois de receber a revelação acerca do sonho de Nabucodonosor, algo impossível, né? Algo que nenhum dos magos dele conseguiram, né? Eles sequer sabiam o que ele tinha sonhado. Daniel recebeu a revelação de Deus, porque só Deus sabia de todas as coisas e havia sido uma mensagem de Deus. Aquele sonho de Nabucodonosor era profético. Então, ao receber essa revelação, Daniel louva a Deus. Além de aquela revelação salvar a vida do Daniel, literalmente, ela revelou a Daniel toda a soberania dele, algo que Daniel já sabia, porque ele sempre foi totalmente submisso a Deus, sempre confiou nele, ele era um exímio adorador, ele vivia na presença de Deus. E ali foi apenas uma das vezes que Deus mostrou para ele o seu poder e o que ele louva, as palavras que ele usa para descrever Deus são a mais pura verdade. Não há ninguém igual a Deus. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Ele
tem controle sobre as épocas, sobre as estações. Ele é, ele não foi, ele não será, ele é eternamente. Tudo pertence a ele. E tudo que as pessoas sabem, né? E o que elas não sabem pertence a ele. Então, tudo foi ele que deu. Então, ele revela as coisas até impossíveis, né? Como que Daniel poderia saber o que Nabucodonosor sonhou e muito mais falar o significado? Então, Daniel o louva com toda razão e com toda sabedoria mesmo. Ele fala exatamente aquilo que Deus é, totalmente soberano, e por todo o amor que Deus tem por nós e tem por ele, né? Ele agradece, ele louva, porque é o Deus dos antepassados. Ele que deu a sabedoria e poder a Daniel, né? E ele revelou, ele ouviu a oração de Daniel. E a gente precisa se lembrar disso, que até aquilo que é impossível a gente coloca nas mãos de Deus, porque a gente faz o que é possível e o impossível pertence a Deus. No capítulo 2 do livro de Daniel, versículos 24 a 28, tem duas coisas que me chamam muita atenção. A primeira coisa é quando Daniel foi procurar lá o Arioque, que era o oficial que tinha recebido a ordem para poder matar os sábios, né? Então, a primeira coisa que Daniel falou com o Arioque, que falou com esse oficial, foi que ele não matasse os sábios. Então, nisso tudo eu percebo um olhar de compaixão que ele teve, né? Um olhar de compaixão como Jesus espera que nós tenhamos. Um olhar de compaixão como Deus espera que nós tenhamos. Então, isso é algo que me marca muito. Apesar dessas pessoas estarem fazendo algo completamente abominável ao Senhor, completamente contrário à palavra do Senhor, ele como profeta sabia isso muito claro, mas mesmo assim ele teve um olhar de compaixão por aquelas pessoas, por aqueles sábios. E a segunda coisa que me chama muita atenção no livro de Daniel é quando ele fala assim no versículo 27, Daniel respondendo ao rei, né? Não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Gente, o único que é capaz de revelar sonhos, o único que é capaz de revelar propósito é apenas Deus. Isso mostra a segunda coisa que me encanta no livro de Daniel, uma total dependência no Senhor. Uma total dependência no Senhor, que o Senhor é capaz de trazer revelações do alto para a vida desse profeta. E hoje em dia também é capaz de trazer revelação para a nossa vida. Amém? Então são duas coisas que eu percebo mesmo nesse livro, né? Nesse livro que me inspiram. É ter um coração de compaixão e, segundo, um coração completamente dependente no Senhor. Fiquem com Deus, espero que eu tenha abençoado e Jesus abençoe a vida de vocês. Após Daniel interpretar o sonho, ele vai ao rei no versículo 29 e diz que aquele sonho é referente a coisas futuras. E ele diz ao rei também que ele interpreta o sonho não por ser mais sábio que os outros, mas porque ele quer demonstrar ao rei o que há por vir.